Agora meio-dia em ponto, boa tarde, sul do estado. Começa agora na telinha da TV Sim, canal 16.1, com transmissão simultânea no aquinoticias.com, o Ronda da Cidade. Vamos juntos com as principais notícias da área policial e o cotidiano do sul do Espírito Santo. Você pode participar com a gente pelo WhatsApp 28 99991 7726, enviando a sua sugestão de pauta, os problemas do seu bairro e os flagrantes pelas ruas de sua cidade. Vamos aos destaques de hoje. Violência. Casal é encontrado morto em Conceição do Castelo. Suspeita é que marido matou esposa e cometeu suicídio. Final de semana é marcado pela violência no trânsito da nossa região. Após perseguição e colisão, PM prende assaltantes no interior de Cachoeiro. E 5 cidades do sul do estado são classificadas em risco moderado para a Covid. Essas e outras notícias no programa de hoje. Veja só, eu começo o programa de hoje falando de um casal que era considerado desaparecido e foi encontrado morto no final de semana. A polícia trata o caso como feminicídio. A Adriana Mâncio Torrente, de 39 anos, foi encontrada morta em um córrego às margens da estrada que liga Taquaro Sul a Barro Branco, em Conceição do Castelo, neste domingo. Ela havia sumido no final da tarde da última quarta-feira, junto ao ex-marido Brás Moreira Rodrigues, de 45 anos. O corpo dele foi achado pendurado em uma árvore com sinais de enforcamento na sexta-feira. Familiares e moradores acharam a Adriana após perceber a movimentação de urubus. O corpo estava em estado avançado de decomposição. De acordo com a Polícia Civil, tudo indica que a dona de casa tinha sido assassinada pelo ex-companheiro. No entanto, somente o resultado do laudo cadavérico poderá afirmar a causa da morte. O casal estava junto há 22 anos quando resolveram terminar o relacionamento. A dona de casa foi morar com a filha e há pouco mais de um mês deu um fim no relacionamento. Eles deixam 4 filhos. Infelizmente, este não é o único caso de feminicídio na região. No último dia 25, a técnica de enfermagem Gisele Thaís Cassandro de Souza, de 36 anos, foi morta na frente dos filhos e do neto. O crime foi registrado por uma câmera de segurança. O ex-marido de Gisele, Natal Correia, de 40 anos, foi preso em flagrante pelo crime. É assustador o número de casos de feminicídios registrados nos últimos dias aqui na nossa região. Em pouco menos de 20 dias, tivemos um caso lá em Marataízes, mãe e filha esfaqueadas. No dia 25, essa técnica de enfermagem foi morta pelo seu ex-companheiro e agora mais um caso aí que chega a um triste desfecho, né? Onde a suspeita, né? A polícia trabalha na linha de feminicídio em que o ex-companheiro não aceitava o fim do relacionamento e aí acabou tirando a vida dessa mulher e depois acabou cometendo suicídio. São muitos os casos. Inclusive, nós vamos preparar uma matéria especial sobre esses números. Vamos conversar com a delegacia especializada em atendimento à mulher. Mas é importante que as mulheres tomem atitude na primeira agressão. Não deixe a coisa avançar, porque chega nesse estado aí, como dessas mulheres que a gente viu na reportagem. É muito triste, é muito lamentável. Muitas vezes essas mulheres ficam reféns dos seus companheiros, porque muitas vezes eles são os responsáveis por manter a casa, pelo sustento da família. Mas ainda falando sobre o feminicídio, preste atenção, teve manifestação com pedido de justiça pelo assassinato da técnica de enfermagem lá de Conceição do Castelo. Nesse fim de semana, amigos e familiares de Gisele Thaís Cassandro de Souza se reuniram em uma passeata pelas ruas de Conceição do Castelo. Gisele foi morta no dia 25 de setembro com 9 tiros a queima-roupa pelo pai de sua filha mais velha. O motivo era que o autor do crime não queria pagar pensão. Na passeata, as pessoas vestiam branco e carregavam cartazes pedindo o fim da violência. Em um deles estava escrito que mulher tem sim direito de resguardar os direitos de seus filhos.
No final do cartaz, que tinha a foto de Gisele, tinham as palavras de ordem basta e justiça. A organização não divulgou o número de pessoas que participaram. Tem um ditado antigo que fala assim: em briga de marido e mulher não se mete a colher. Você que é vizinho, que presencia alguma coisa desse tipo, deixa esse ditado lá para trás, essa frase do passado. Em briga de marido e mulher se mete a colher sim. Liga para o 181, você não precisa se identificar, chama o 190, existe um atendimento especializado da Lei Maria da Penha para casos de agressão à mulher. E atenção, presta atenção nesse caso aqui. Ladrões se deram mal no interior de Cachoeiro após uma perseguição policial que terminou em acidente. 2 assaltantes se deram mal na tarde de sábado após uma sequência de roubos no interior de Cachoeiro. Na fuga, houve colisão entre a viatura da PM e a moto conduzida por um deles. De acordo com a PM, os suspeitos de 31 e 27 anos ficaram feridos no acidente. Um deles sofreu fratura na perna. Eles são investigados por promoverem uma onda de assaltos na cidade, principalmente na região de Soturno, onde um deles reside. Não foi nada ali, se jogou, né, como a gente pôde perceber aí pelas imagens. Vou pedir o Tocha para colocar de novo aí essas imagens no nosso vídeo. Seguinte, segundo a PM, assim que foi acionada para atender a ocorrência, a polícia foi no local, se deparou com os elementos aí em fuga, não é mesmo, Natan? Os elementos estavam em fuga e aí a polícia foi atrás, teve essa perseguição e de repente não aconteceu nada no vídeo, caiu, perdeu nessa ação policial os 2 elementos. Um deles aí acabou sofrendo uma fratura na perna, coisa leve, nada demais. O SAMU foi acionado, né, meu amigo? O SAMU foi acionado, conduziu esses 2 elementos para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, onde eles ficaram aí tendo o acompanhamento da Polícia Militar. Na sequência, eles, na verdade, foram liberados e aí autuados em flagrante e conduzidos ao Centro de Detenção Provisória. Você que está chegando agora com a gente, pode participar do nosso programa. O telefone é muito fácil, você liga, você manda a sua mensagem, na verdade não liga, manda a mensagem para o 28 99991 7726, com os flagrantes do seu bairro, aquela bronca que você tem, manda para a gente que a gente vai cobrar, vai trazer esse caso aqui, com certeza vamos trazer o resultado para você. E depois do intervalo, vamos falar da violência no trânsito. O final de semana foi marcado por acidentes com mortes na região. A gente volta já. De volta com Ronda da Cidade pela TV Sim, canal 16.1. Você também pode acompanhar o nosso programa pelas redes sociais do aquinoticias.com, pelo portal aquinoticias.com e simnoticias.com.br, em breve também pela Rádio Cidade FM. Olha só, o final de semana foi marcado por acidentes de trânsito com feridos e um morto em Guaçuí. Um acidente entre 2 carros na manhã deste domingo deixou 6 pessoas feridas na BR-482 em Guaçuí. Ao todo, 9 passageiros ocupavam os veículos, entre eles 2 crianças e um bebê. Câmeras de segurança próximo do trevo que liga Guaçuí a Dores do Rio Preto gravaram o momento do acidente. No vídeo dá para ver o carro vindo e sendo surpreendido por outro veículo que saía de um trevo. A batida é tão forte que um dos carros chega a atingir uma placa e vai parar do outro lado da pista. Os feridos foram levados para a Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí. E um outro acidente, também em Guaçuí, matou um ciclista de 36 anos. A batida foi gravada por câmeras de segurança de um estabelecimento às margens da rodovia. A cena é forte. O ciclista, identificado como Edson Pereira Gomes, anda de bicicleta em um trecho da BR-482 quando entra na contramão e acaba batendo de frente com uma moto. Ele chegou a ser atendido, mas morreu no local. O motociclista foi levado em estado grave para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro. 2 acidentes. Lamentavelmente, esses 2 acidentes
mostra, né, o que se percebe, a desatenção das pessoas. Tocha, não sei se nós temos a imagem para repetir aí, a gente vê nas imagens, né, um carro ficou bastante danificado, mas um acidente que poderia ter sido evitado, né, pela falta de atenção, muitas vezes, do motorista, se distrai, né, a gente vê que nos dois carros haviam muitas pessoas, 9 pessoas, uma pista de faixa contínua e de repente o cara entra do nada com o carro, parece que não tinha ninguém na pista passando, ele entra desapercebido e aí acaba ocorrendo a colisão. Você percebe que nem frear não houve, não teve como frear, passou despercebido, talvez estava desatento com as pessoas conversando dentro do carro e uma colisão. Ainda bem que nada de muito grave ocorreu nesse acidente. No outro caso, também em Iguaçuí, um ciclista, é inacreditável essa imagem, ele vem do acostamento no meio do nada, entra no meio da pista e aí um acidente, o motociclista não teve o que fazer. E esse rapaz, um jovem rapaz, perdeu a vida assim, de graça, num segundo de distração, acabou aí perdendo a vida, uma colisão gravíssima, perdeu a vida no local. O motociclista ainda acabou se ferindo, teve que ser socorrido. Infelizmente, são segundos, momentos de bobeira que você acaba aí perdendo a vida. É preciso redobrar a atenção. Gente, trânsito não é brincadeira. Trânsito é igual uma arma de fogo. Se você se descuidar, se você quiser utilizar um carro como uma arma, meu amigo, é só se descuidar que você pode provocar uma tragédia. Deixa eu mudar aqui de assunto um pouquinho. O Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, emitiu um alerta de chuvas temporais e até queda de granizo para a região sul do Espírito Santo nesta segunda-feira. O clima pode mudar porque uma massa de instabilidade que atua sobre o sudeste avança para o estado capixaba. No aviso meteorológico estão previstas chuvas de 50 a 100 milímetros e rajadas de vento que podem chegar a 60 quilômetros por hora. É a previsão do INMET para esta segunda-feira. E aumenta o número de cidades classificadas em risco moderado aqui no sul do estado. Os detalhes com o repórter Samuel de Fraga. Olá, Wanderson, pois olha, entrou em vigor mais um mapa de risco a partir de hoje valendo e olha, dos 78 municípios capixabas, 70 deles continuam aí no mapa de risco em risco baixo e 8 em risco moderado. Até ontem, 3 municípios do sul do estado estavam em risco moderado e esse número subiu para 5 e são eles: Ibatiba, Guaçuí, São José do Calçado, Apiacá e Alfredo Chaves. Agora, Wanderson, de acordo com o Sistema de Comando Operacional, o SCO, para combate à Covid-19 de Cachoeiro de Itapiri, o município apresentou uma média móvel de 115 casos ativos da doença no período de 28 dias anteriores à última quarta-feira, quando foram fechados os dados no SCO para calcular a matriz de risco. Isso representa, Wanderson, uma média de cerca de 11% em relação ao período anterior, de 22 de setembro, quando a média estava em 130. Agora, houve um aumento apenas na ocupação de leitos de UTI de 22,31% de ocupação, 11,83% a mais do que em 22 de setembro, quando os índices estavam em 19,95%. Agora, é muito importante destacar, porém, que os hospitais de Cachoeiro atendem a todas as demais cidades da região sul do estado. Os dados do SCO apontam que a vacinação teve papel fundamental na melhoria dos índices. Atualmente, Cachoeiro está próximo a ultrapassar as 240 mil doses aplicadas. Apesar dos avanços, Cachoeiro ainda está abaixo de 50% da população com o esquema vacinal completo, sendo que o mínimo para o alcance de uma cobertura vacinal abrangente é de 70%. Por isso, é importante, então, que as pessoas não deixem de se vacinar. Atualmente, a campanha está abrangendo aí pessoas a partir de 12 anos de idade, pessoas acima de 60 anos ou com baixa imunidade que também precisam tomar a dose de reforço. Agora, além disso, gente, é preciso ter bastante atenção aos cuidados sanitários, tendo em vista que a vacina evita graves casos e também evitam os óbitos, mas não evitam, evitam aí que a contaminação e a disseminação do vírus aconteça. Agora, vamos continuar aí, fazendo aí uso do álcool em gel, uso da máscara, que é muito importante, Wanderson, e fazer o possível para a gente evitar a aglomeração. E olha, atenção, as pessoas com sintomas gripais devem procurar o Paulo Pereira Gomes no bairro Bahia Minas. Então é só a gente tomar cuidado aí
para que a gente não tenha na nossa cidade, também no sul do estado, um aumento de casos, que é isso que ninguém quer ver, não é isso, Wanderson? Bem, voltamos ao estúdio com você. Obrigado, Samuel. A gente viu aí, né, aumentar o número de cidades, né, em risco moderado. Ainda não é momento de se descuidar. E depois, gente, de 15 dias internado na UTI por ter contraído a Covid-19, o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Cachoeiro, o Jonathan William Moreira Correia, de 41 anos, perdeu a batalha contra o vírus e morreu neste final de semana. A informação que a gente tem de amigos é que ele não queria se vacinar, não foi imunizado, recusava então a vacina, né? Muitas pessoas já tomaram a vacina, mas ele, diferente da maioria da população, não quis seguir a orientação das autoridades públicas, né? De saúde pública, não se imunizou, então acabou perdendo a vida após complicações decorrentes da Covid-19 aqui em Cachoeiro de Itapemirim. Mais uma vida que se perde, né? E que outras pessoas, as pessoas que ainda não tomaram a vacina, que ainda estão rejeitando a vacina, gente, não é momento para isso. Vamos pensar no próximo também, não é só pensar na gente, não. Nós temos que pensar no próximo. Quando você está imunizado, você ajuda a imunizar o próximo também. É um trabalho coletivo. Agora, vamos ao giro de notícias com as ocorrências policiais registradas na região sul. No bairro Cobrinha, em Alegre, os militares avistaram um homem de 34 anos sentado em uma calçada, que ao perceber a presença da polícia, levantou e começou a andar rapidamente. Ele foi abordado, mas nada de ilícito foi encontrado. Durante uma consulta no sistema da Justiça, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto. Por isso, o suspeito foi levado para a delegacia de Alegre. E no distrito de Rive, os policiais militares recuperaram uma motocicleta com restrição. O suspeito trafegava na BR-482 em uma motocicleta com a placa danificada, em alta velocidade e sem capacete. Durante a abordagem, o número do chassi foi consultado e constatado que havia restrição de furto-roubo. O suspeito contou à polícia que comprou a moto por R$ 2.500 há 2 anos. Ele foi levado para a delegacia de Alegre e a motocicleta para o pátio credenciado do Detran. E uma mulher morreu depois de cair da janela do 4º andar de uma pousada em Piúma no final da tarde deste domingo. Ela era moradora de Cachoeiro e estava no local visitando o filho. Outras 5 pessoas estavam no mesmo andar na hora do acidente. Ela foi vista caminhando na varanda e sentada na cobertura por algumas vezes. De acordo com familiares, a mulher fazia uso de medicamentos controlados. E no bairro Novo Horizonte, em Conha, o dono de um bar onde funcionava uma casa de jogos foi detido. No estabelecimento, que fica na rua 7 de setembro, os policiais militares encontraram 3 máquinas caça-níqueis. Assim que a equipe da PM chegou no bar, o homem desligou as máquinas para tentar enganar os policiais, mas a tentativa não deu certo. Os equipamentos foram apreendidos e levados à delegacia. Já o proprietário assinou um termo de cooperação para comparecer à justiça quando solicitado. E uma operação da PM e Polícia Civil recuperou materiais subtraídos aí de uma escola estadual lá de Marechal Floriano. Uma ação integrada das polícias civil e militar, que teve como alvo residências localizadas em Anchieta, resultou na condução de 7 pessoas à delegacia e na recuperação de aparelhos de telefone e Chromebooks. Os equipamentos foram subtraídos no final de agosto deste ano da Escola Estadual Vitorino Bravin, localizada no distrito de Araguaia, em Marechal Floriano. Também foram apreendidos uma arma, drogas, dinheiro e uma balança de precisão. Os policiais cumpriram 6 mandados de busca e apreensão domiciliar nos bairros Limeira e Jabaquara, em Anchieta, e em bairros de Guarapari. Entre os detidos estão uma adolescente, 3 mulheres e 3 homens maiores de idade, sendo que 2 deles são investigados por envolvimento no furto dos equipamentos. Segundo a polícia, a investigação sobre o furto na escola segue em andamento. E depois do intervalo, vamos fazer mais um giro de notícias e falaremos ainda da inauguração da nova planta industrial da maior cooperativa de laticínios do estado. A gente volta já.
De volta com Ronda da Cidade, esse é o seu telejornal 100% regional com as notícias da nossa região, com as notícias do sul do estado. Conta para todo mundo. Sintonize TV Sim Cachoeiro, canal 16.1. Conta para o seu pai, para sua mãe, para o seu vizinho. Pega o canal, pega o controle. Faz o seguinte, pega o controle remoto. Se a pessoa ainda, seu vizinho, não sintonizou, vai lá em menu, busca automática de canais e, claro, vai estar assistindo a nossa programação com jornalismo regional. E a Celita inaugurou no final de semana a sua nova planta industrial. A nova sede está localizada na região de Safra, em Cachoeiro. O novo complexo industrial abriu as portas para a cerimônia de inauguração e recebeu cooperados e principais lideranças. O governador Renato Casagrande chegou acompanhado da comitiva e durante a coletiva com a imprensa, juntamente com autoridades, foi destacada a importância da cooperativa e o aumento na produção para todo o estado. A cooperativa Celita já é o principal instrumento há muito tempo de desenvolvimento dessa região sul. E ela gera emprego aqui na comunidade, a riqueza fica aqui na comunidade, a indústria é aqui, então a riqueza fica aqui na comunidade. E é uma cadeia produtiva que agrega valor em todas as suas fases. Uma planta desse tamanho, com esse investimento, quase triplicando a capacidade, né, da sua produção, você imagina o reflexo que isso dá em toda a economia na agropecuária. Na própria indústria, aqui já temos algumas seções que são robotizadas, né? Então é um desenvolvimento assim incalculável. Após a coletiva, as lideranças fizeram um passeio para conhecer as novas instalações. Para o presidente da Cicobi Sul e ex-presidente da cooperativa e um dos principais responsáveis pela idealização do projeto, o sentimento é de dever cumprido. São 1.800 produtores, dos quais a grande maioria pequenos produtores. O sonho não é um sonho meu, é um sonho de todos eles. A abertura oficial reuniu os convidados em um café da manhã e um almoço, onde todos puderam conhecer a história da cooperativa e também os planejamentos para as novas instalações. Para o atual presidente, o novo complexo é uma grande conquista para a economia da região e principalmente para os cooperados. Esse empreendimento foi bem pensado e feito a várias mãos, principalmente no que diz respeito ao custo operacional da empresa, que estava muito alto, é muito alto na atual sede, e aqui a gente vai conseguir diminuir esse custo operacional em escala muito grande. E isso reverte diretamente no preço de leite pago ao cooperado. O terceiro momento da Celita. No primeiro momento, a Celita pequenininha, depois a Celita lá na Consolação, a Celita ali naquele bairro onde ela está hoje, e agora a Celita aqui. Não é o fim da história, é só o começo da história. O legal disso aqui é o seguinte: produtores de leite, o dono dessa cooperativa são produtores de leite. Muitos, agora, enquanto a gente está falando, está lá tirando leite da vaca e empreendendo aqui. É preciso que se entenda que esse é o maior empreendimento do agro da história do Espírito Santo. Situada na localidade de Safra, em Cachoeiro, o novo complexo foi construído em um terreno de cerca de 40 alqueires e terá capacidade para receber até 850 mil litros de leite por dia, o triplo da capacidade atual. O investimento é de cerca de 130 milhões. Com um novo espaço e equipamentos modernos, além de ampliar a capacidade de beneficiamento, vai também permitir que a indústria invista em novos produtos. São 8 mil metros só para a produção de leite UHT, o tradicional leite de caixinha. E o novo equipamento tem capacidade para a produção de cerca de 600 mil litros por dia. No descerramento da placa e da fita foram homenageados dois dos mais antigos cooperados, como Dona Maria, com mais de 60 anos, ainda acorda às 4 da manhã para a retirada do leite. Tem muito prazer, tem muito orgulho, porque a empresa subiu muito, graças a Deus. Obrigado por tudo que Deus faz por nós. Essa nova sede da Celita realmente é um marco nessa retomada econômica que estamos vivendo pós-pandemia e que sirva de exemplo para mais investidores, mostrar que a força do cooperativismo mostra resultado. A Celita é um exemplo disso. Parabéns à Celita, 83 anos. Realmente mais um marco para a nossa região sul, significa mais empregos e desenvolvimento.
Vamos para mais um giro de notícias com as principais ocorrências da nossa região. Um barbeiro morreu ao bater de moto contra a fachada de uma igreja em Piúma. De acordo com a Polícia Militar, antes do acidente, Adeilson Monteiro havia saído de uma casa de festas. Carioca do Salão, como era conhecido, morreu no local. Ele era natural do Rio de Janeiro e deixa 2 filhos pequenos. E em Afonso Cláudio, 2 armas de fogo foram encontradas durante a ação da Polícia Militar em uma casa. Em um vídeo divulgado pela PM, dá para ver uma cadela farejando debaixo da cama. O militar pega a bolsa e encontra debaixo de roupas uma arma. A polícia não divulgou se algum suspeito foi preso. E um homem morreu na noite deste domingo após um acidente na rodovia que liga a Estrela do Norte a Mundo Novo, no interior de Castelo. Zac Bonella estava em uma moto com a esposa quando se chocaram contra a lateral de um carro. Zac teve uma perna amputada com o impacto da batida. Ele foi socorrido com vida para a Santa Casa de Cachoeiro, mas morreu horas depois. Já a esposa dele, que também teve lesões graves, continua internada na unidade. E o Ronda da Cidade vai ficando por aqui. Outras notícias você confere em aquinoticias.com e simnoticias.com.br. A você, uma excelente segunda-feira, uma ótima semana.